Vamos ver rapidamente quais são as condições que asseguram a validade das equações de Lagrange. É importante saber em que condições as equações de Lagrange são válidas. Bom, em primeiro lugar, é preciso que os vínculos a que o sistema mecânico está sujeito sejam holônomos. Então, todos os vínculos devem ser holônomos, ou seja, devem poder ser representados por equações dessa forma aqui, onde esse índice L toma valores de 1 até um certo número P, que é o número de vínculos holônomos a que o sistema está sujeito. 2. Esses vínculos têm que ser ideais, ou seja, o trabalho realizado pelas forças de vínculo quando o sistema é submetido a deslocamentos virtuais ΔRI é sempre zero. Se os vínculos são holônomos, então, nós podemos introduzir coordenadas generalizadas, que vamos denotar genericamente por Q1 até Qn, onde n é igual a 3 vezes o número de partículas, menos o número de vínculos holônomos, que no caso é P. Essas coordenadas são independentes entre si, de tal modo que a posição de cada partícula é univocamente determinada por essas coordenadas. Então, em qualquer instante t, o vetor posição de cada uma das partículas é uma função dessas coordenadas generalizadas. Essas funções podem depender explicitamente do tempo. Essas coordenadas, como eu já disse, são independentes e são tais que, se nós substituirmos essas funções RI dos Qs e do tempo nas equações de vínculo, essas equações se tornam identidades, elas são identicamente satisfeitas. Essas equações aqui não impõem nenhuma condição sobre essas coordenadas, que, portanto, são completamente independentes. E se as forças são conservativas, ou seja, se cada força aplicada sobre a iésima partícula pode ser escrito como menos gradiente em relação às coordenadas desta partícula, de uma função que depende das coordenadas de todas as partículas, na verdade as condições são: os vínculos têm que ser holônomos, têm que ser ideais e as forças têm que ser conservativas. Os vínculos sendo holônomos, sempre é possível introduzir as coordenadas generalizadas e de tal modo que as equações de movimento do sistema podem ser escritas nessa forma, onde essa função L das coordenadas e velocidades generalizadas e possivelmente do tempo é a diferença entre a energia cinética e a energia potencial. Ambas expressas em termos das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas correspondentes e possivelmente do tempo. Pode haver uma dependência explícita no tempo. Essas equações têm inúmeras vantagens em relação às equações de movimento newtonianas. Eu vou só relembrar, algumas das vantagens. 1. Essas equações só envolvem coordenadas independentes, ao passo que a formulação newtoniana requer o uso dos vetores posição e acelerações de cada uma das partículas, ou seja, 3n coordenadas. Portanto, em geral, mais do que o necessário para descrever o movimento do sistema. Então é uma formulação mais econômica porque usa o mínimo indispensável de variáveis para descrever o movimento do sistema. Não usa variáveis em excesso, ou variáveis redundantes. Depois, são equações escalares que envolvem apenas a quantidade escalar L, função lagrangiana. Então L, relembrando, é função de Lagrange ou simplesmente lagrangiana, que é o nome que nós vamos usar daqui para frente. A lagrangiana é uma função escalar que é a diferença de duas funções escalares, energia cinética e energia potencial. Então, ao contrário da formulação newtoniana, que é de caráter vetorial, essas equações são todas equações escalares. Não precisamos nos preocupar aqui com o caráter vetorial das forças que agem sobre o sistema. E outra grande vantagem é que as forças de vínculo não aparecem nas equações de Lagrange. Essa energia potencial que está aqui é só a energia potencial das forças aplicadas.
Não tem nada a ver com as forças de vínculo. Então as forças de vínculo não aparecem na formulação lagrangiana, e essa é uma outra vantagem em relação à formulação newtoniana, que exige que se escreva a segunda lei de Newton para cada partícula, e portanto para cada partícula tem que ser considerada na segunda lei de Newton a força resultante, que é a soma vetorial das forças aplicadas com as forças de vínculo agindo sobre aquela partícula. Eu vou dar um exemplo aqui de construir uma lagrangiana e escrever as equações de movimento associadas. Então o exemplo é de um pêndulo com ponto de suspensão livre, ou com suporte livre. Suponhamos que um pêndulo esteja fixo a um suporte de massa m que é livre para se mover ao longo de uma linha reta. Isso aqui poderia ser, por exemplo, um carrinho sobre trilhos, de modo que o carrinho pode se mover livremente sobre esses trilhos. Preso a esse suporte, que é livre para se mover ao longo desta direção, há um pêndulo, vamos supor que isso aqui seja uma haste leve, de massa desprezível, na extremidade uma massa m e essa haste tem comprimento L. E vamos supor que esse pêndulo só se movimenta num plano fixo, para simplificar um pouco aqui a história. Então vamos supor que tenhamos adotado um sistema cartesiano XY, fixo num referencial inercial, e nós queremos escrever as equações de movimento desse sistema. A primeira coisa que se deve fazer quando se tem um sistema mecânico que se quer descrever pelo formalismo lagrangiano é identificar que coordenadas generalizadas seriam interessantes para a descrição do movimento. Lembrem-se de que o número de coordenadas generalizadas, aqui há uma equação associada a cada coordenada generalizada, e no total n. Esse número n, que é o número de coordenadas generalizadas necessárias para descrever o movimento do sistema, é chamado de número de graus de liberdade do sistema. Olhando para esse sistema, quantos graus de liberdade esse sistema parece ter para vocês? Quais seriam os movimentos que estariam associados a esses graus de liberdade? Há dois movimentos independentes possíveis aqui, né? O suporte pode deslizar livremente ao longo dessa linha reta aqui. Ao mesmo tempo, o pêndulo pode oscilar nesse plano vertical. Então, uma coordenada óbvia é esse ângulo θ. E qual seria uma outra coordenada para descrever o movimento desse sistema? Uma coordenada que dá a posição do suporte ao longo do eixo, né? Então, por exemplo, essa coordenada aqui, ó. Vamos chamar de x maiúsculo, y maiúsculo, as coordenadas cartesianas dessa massa m em relação a esta origem aqui do sistema cartesiano XY. Então, a energia cinética deste sistema é a energia cinética do suporte mais a energia cinética do pêndulo. Se nós tomarmos o nível zero do potencial gravitacional ao longo desse eixo sobre o qual o suporte se move, qual seria a energia potencial desse sistema? A energia potencial desse aqui é zero, né? E como é que eu exprimo a energia potencial da massa m minúsculo?